A história do Brasil é frequentemente contada de forma fragmentada, como se o passado fosse composto por recortes isolados, um marco aqui, uma mudança repentina ali, como se a história fosse feita por decretos. Mas a verdade é muito mais complexa, rica e fascinante. O descobrimento do Brasil não foi um episódio isolado de homens em busca de ouro ou de uma simples missão de exploração. Foi o resultado de milhares de anos de separação cultural, de encontros inevitáveis e de interesses conflitantes que culminaram em um dos eventos mais extraordinários da história mundial. No final da Idade Média, Portugal já se destacava como um reino moderno, fruto de um processo de centralização administrativa e expansão marítima. Mas essa modernidade carregava consigo uma herança medieval, onde fé e comércio andavam lado a lado. A missão de Portugal não era apenas econômica, era espiritual. Espalhar o cristianismo e garantir o lucro faziam parte da mesma estratégia. Essa ambiguidade de intenções guiou cada caravela portuguesa que cruzou o Atlântico. Afinal, Portugal se tornara o primeiro estado moderno da Europa, muito financiado pelas riquezas e pelos conhecimentos das ordens religiosas, como a Ordem de Cristo, herdeira direta dos Templários. Essa mistura de fé, poder e comércio moldou cada decisão. Enquanto a Europa, Ásia e África trocavam ideias, invenções e mercadorias, a América permaneceu isolada por cerca de 10 mil anos. Essa separação privou os povos indígenas do intercâmbio cultural que moldava o resto do mundo. A reconexão entre esses dois mundos, que começou em abril de 1500, foi mais do que um marco geográfico. Foi um dos episódios mais transformadores da história humana. Ambos os lados mudaram para sempre. Antes mesmo de Cabral pisar em terras brasileiras, os indígenas subiram nas caravelas. Espantaram-se com os navios, os animais desconhecidos como cachorros e galinhas, e os objetos que nunca haviam visto. Foi uma descoberta mútua. Para os indígenas, os portugueses eram uma janela para o desconhecido. E, curiosamente, logo estabeleceram trocas. Provaram alimentos, recusaram alguns, e em pouco tempo já comercializavam ovos e madeira com os recém-chegados. Era o início de uma relação marcada por curiosidade, negociação e, claro, conflitos. Para entender esse primeiro contato, é preciso abandonar a ideia simplista de que os portugueses chegaram como invasores em um paraíso pacífico. Os povos indígenas viviam em constante guerra entre si. Tribos nômades frequentemente saqueavam aldeias fixas, escravizavam e matavam. Para muitas dessas aldeias, aliar-se aos portugueses era uma estratégia de sobrevivência. Os portugueses não foram vistos apenas como colonizadores, mas também como aliados em uma realidade já marcada por conflitos. O início da ocupação portuguesa foi marcado pelo comércio do pau-brasil, mas para os indígenas a madeira não tinha grande valor. Era abundante e fácil de obter. Já os portugueses ofereciam ferramentas, espelhos e objetos escassos, e rapidamente conquistaram a atenção indígena. Era uma troca vantajosa para ambos os lados. O indígena entregava algo que para ele era comum e recebia algo que era valioso dentro da sua perspectiva. Quando a Corte de Lisboa percebeu a importância estratégica do território brasileiro, não se tratava apenas de explorar recursos. Portugal precisava proteger o território das ambições espanholas e garantir sua soberania. Isso significava enviar navegadores, soldados e comerciantes dispostos a enfrentar os desafios de uma terra nova, adaptando-se ao convívio com os indígenas e às dificuldades de uma vida simples. Era um esforço monumental para consolidar a posição portuguesa no Novo Mundo. O Brasil nasceu daquele primeiro contato, quando dois mundos separados por milhares de anos finalmente se encontraram.
Não foi um nascimento pacífico, mas um marco que transformou para sempre indígenas, portugueses e mais tarde todo o planeta. Não é possível entender a grandeza do Brasil sem compreender a complexidade desse encontro, o choque de culturas, a troca de saberes e a luta por sobrevivência. A história do Brasil é muito maior do que os recortes simplistas que muitas vezes tentam reduzi-la. Ali, em abril de 1500, não nasceu apenas um país, mas começou uma nova era. O Brasil passou a existir como um símbolo do encontro entre o conhecido e o desconhecido, entre o passado e o futuro. Uma história que até hoje continua sendo escrita. E você, gostou dessa história? Compartilhe com sua família e amigos que precisam entender o que realmente significou essa descoberta. Afinal, a história é feita para ser contada, lembrada e celebrada. E você que é brasileiro e descendente de portugueses ou italianos, faz parte dessa história. Você pode se reconectar com suas raízes e conquistar a sua dupla ou até mesmo a tripla nacionalidade. Esse é o seu direito, fruto da união histórica entre Brasil e Europa. Estamos aqui para transformar esse sonho em realidade, garantindo que a sua história e da sua família continuem a ser contados através das gerações. Conte conosco para fazer valer esse direito.